Ultra Jovem e nós estamos começando aqui mais um programa, mais um podcast com esse cara que é fera. Esse cara é um cara super conhecido nas redes sociais, é o Taiguara Torro, né, Taiguara? E aí, meu, Muito beleza? obrigado pela sua presença aqui no nosso Obrigado. podcast. Obrigado você. Eu já fiquei feliz de ter o Castelo de Grayskull aqui já, Tem o Castelo cara. de Grayskull, cara. Olha, isso aqui é raridade, hein? Isso aí é Relíquia, raro. gente, isso daqui. Vale uma grana. Nós vamos levar lá no trato feito depois. Era do meu irmão isso daí. Mas você esteve responsável também pela equipe lá, né, da Revista Med, você fazia parte da Revista Med. Vocês lembram da Revista Med? Eu fiz uma pontinha lá, eu trabalhei um pouquinho lá de 94 a 2012, mais ou menos eu trabalhei na Revista Med. Muitos anos. Era uma revista em quadrinho, pra você que é jovem e é Enzo e não sabe o que é. Era um negócio que a gente fazia que chamava Piada. Não tem mais, mas era uma revista de humor que não existe mais, né? Hoje em dia é proibido, a gente seria preso. Então, por causa do politicamente correto, né, não? É por causa do politicamente, eu não sei se é correto, mas é por causa dos politicamente. Os politicamente não gostam de piada, não. Pois é, gente. Não, mas a Revista Med fez o maior sucesso nas bancas. Teve uma edição, número 161, que teve mais de 2,4 milhões de exemplares vendidos. Você sabe disso? Em São Paulo, a gente era quinzenal. A gente fazia de 15 em 15 dias. A tiragem era 350 mil cada 15 dias em São Paulo. Caramba! Na época era maior do que o estado de São Paulo, que era o Estadão, né? Antigamente, gente, a UOL era impressa antigamente. A gente vendia mais que a UOL, só pra você ter uma ideia. Mas hoje em dia não existiria mais essa revista. Seria impossível de existir. Seria impossível de ser feita. Mas daqui a pouquinho o Taiguara vai falar mais sobre isso. Então fique com a gente, aguarde que você vai ficar sabendo sobre os bastidores lá da Revista Med, sobre toda aquela loucura que era aquela revista tão incrível que teve nas bancas aí durante muitos anos e teve um recorde aí de vendas e tiragens. Mas antes eu quero agradecer a você que está nos curtindo, compartilhando os nossos vídeos, se inscrito lá no nosso canal. Meu muito obrigado, muito obrigado. Nós já estamos com 355 inscritos. Estamos iniciando, estamos firme e forte aqui com o projeto do Geração Ultra Jovem. Pessoal que tá vendo aqui o cenário, né? Esse projeto começou lá na Rádio Mogi FM e agora nós estamos aqui nesse novo estúdio em São Paulo. Estamos desenvolvendo essa ideia. Queremos crescer. Precisamos crescer. A nossa necessidade de levar esse programa para muitas pessoas, muitos jovens, levando esse lado de nostalgia, esse lado geek para vocês. Então, muito obrigado. Eu peço encarecidamente a você que está assistindo nossos vídeos lá no YouTube, se inscrevam no nosso canal, compartilhe os vídeos, dê um like, dê um joinha, porque isso é muito importante para que o nosso programa, para que o Taiguara, para que todo mundo que vem aqui seja reconhecido aí E é grátis, YouTube. né? Clicar é grátis, gente. Você não vai gastar digital, ajuda o cara. Isso faz uma diferença. Pega o celular da sua avó, vai lá, se inscreve no dela também. Já é 2, entendeu? Assim que começa. Isso aí, para nos ajudar, gente. O Taiguara tá nos ajudando aqui, tá dando uma força pra gente. Preciso que vocês também nos dêem essa força aí. Nós precisamos só de 500 inscritos, gente. Então bora lá, taca um like lá, se inscreva no nosso canal para que a gente possa monetizar parcialmente aí o canal e começar essa jornada aí adiante, levar adiante. Eu quero agradecer também a KS Pastéis. A KS Pastéis é uma rede de pastéis lá de Guarulhos, que fica do ladinho da estação Engenheiro Goulart. Fica na Rua Gagé, número 54. Lá você encontra pastéis de qualidade, pastéis de frango com catupiry, camarão. Vocês já curtiram pastel de camarão? Já comeram? Já experimentaram pastel de camarão? É muito saboroso. E lá tem uma grande novidade de um sabor de pastel que chama-se pastel de erva doce. Antigamente eu achava que o erva doce era só para fazer chá. Mas hoje em dia tem pastel de erva doce. Você encontra lá na KS Pastéis o pastel de erva doce. Que delícia. Dizem que é muito saboroso. Eu não experimentei. Eu experimentei o de camarão. Gostei bastante do de camarão. Então vão lá na KS Pastéis, fica na Rua Gagé, número 54. E tem uma novidade bem bacana lá na KS Pastéis, que é o caldo de cana. O caldo de cana, a caipirinha à base de caldo de cana. Então é um caldo de cana misturado com caipirinha. Então é muito gostoso, um sabor novo que tem sido lançado lá na KS Pastéis, com essa ideia do Juarez. Então, gente, o que você está esperando? Vai lá na KS Pastéis, fica do ladinho da estação Engenheiro Goulart, na Rua Gagé, número 54. Eles estão nos apoiando nesse projeto de Geração Ultra Jovem, para que nós continuamos aí a fazer
esse projeto acontecer. E é isso aí. Bom, vamos voltar aqui com o Taiguara. E aí, Taiguara, meu? é um prazer te receber aqui nos nossos estúdios. Eu coloquei aqui o Castelo de Grayskull, como você falou. Eu sei que você gosta Eu dessas... gosto, o Batman. Esse Batman aí é o... É uma relíquia também ele. ele é Ele anos acendia- 90, ele é anos 90 esse pra aí. você, ó, esse Batman aqui é uma relíquia, gente. Ele acende o peito, acende a luz dos olhos, que agora tá quebradinho. Eu nem sei, na verdade tem que botar pilha aqui atrás. Eu nem Tem, sei coitado, mas não faz isso com ele. eu nem sei se ele ainda funciona. E tem o universo japonês também, que eu adoro coisa japonesa, como vocês sabem. Ô Taiguara, você fez parte da revista Mad. Conta pra gente Foi. como foi ter participado dessa revista, os bastidores, o que você lembra da Mad. Ó que loucura. Foi em 94, igual eu te falei, mais ou menos ali, né? A internet não era essa internet que a gente conhece, era um depósito de nerds, muito nerds, porque você tinha que ser quase que um programador pra você acessar a internet, né? Era muito difícil. E a redação da revista ficava num tipo uma sala de bate-papo que chamava Mirk, você ouviu falar? É uma coisa de velho, é antes do ICQ. Mirk. É grave, é antes, ixi, ó, antes, pré-Orkut. E aí, eu descobri que o pessoal ficava lá, eu era fã da revista e tal, eu dei um jeito e entrei lá. Só que naquela época a gente não falava o nome real na internet, não podia. Não podia. Não, você tinha que botar o nickname, um nome falso, e nunca você podia falar seu endereço, tu não tinha medo, né? Ah, é perigoso, a internet é perigosa. Então eu criei lá o nome Bart, né, que era um apelido, e conheci o Ota lá no canal da revista Mad, era o Ota de verdade. E aí eu contei uma história triste pra ele, mentira pra caramba, né? Você tinha que mentir sua vida, você não podia falar a Eita. verdade. Aí eu falei, não, eu sou órfão, meus pais morreram. Eu contei uma história triste, ele não tinha filho, ele falou, não, vou te adotar como meu filho, não sei o quê. Aí eu comecei a mostrar meus desenhos pra ele, pô, você é o melhor desenhista que eu já vi na vida. Mentira, eu desenhava horrível, mas é que era melhor que o dele, que era muito ruim. Aí ele... Aí Ele ele... era um pouco pior que o seu. Um pouco pior, mas na verdade você sabe que não era? O desenho do Ota, pra quem nunca viu, pesquise. O Ota já faleceu, mas pra mim o maior cartunista que já existiu no mundo é o Ota. Por quê? Ele tem um traço que ele chamava de minimalismo. Então ele pegava, por exemplo, ele vai desenhar uma caneca, ele pensava qual o menor número de riscos que ele poderia fazer para aquilo ser uma caneca e absolutamente todo mundo identificar que aquilo era uma caneca. Então ele minimizava pra quê? Pra ele conseguir produzir muito mais. Era tudo feito à mão. Então você imagina. Aí eu fiz amizade com ele e tal. Comecei primeiro dando temas. Esse foi meu primeiro emprego na MED. Por quê? Porque ele tava ficando velho e ele falava: pô, Taiguara, eu não sei o que as pessoas gostam. O que tá acontecendo no mundo? Tudo mudou, ninguém mais conhece o Elvis. Aí eu dava umas ideias. Eu falei, cara, tem um negócio chamado banheira do Gugu. Aí ele, o que é isso? Banheira do Quem não Gugu? se lembra da banheira do Gugu? Falei, cara, ET e Rodolfo. Ele, o que você tá falando? Você tá falando grego? Eu nunca vi isso. Se eu botar isso aí na capa da revista, nós vamos falir. Aí eu falei, não, ó, bota o ET e Rodolfo, banheira do Gugu, a mulher dentro da banheira, não sei o quê. Colocou, pá, estourou. Aí ele falou, tá bom, você tá contratado. A partir de agora você é o consultor de capas. Esse foi meu primeiro emprego. Ó, Consultor de capas. Aí ele começou a deixar eu desenhar. Eu tinha direito a uma página autoral, que eu escrevia e desenhava. E depois, aí eu fiz um monte de coisa. Aí eu escrevia para os outros roteiristas, pegava as histórias. Porque assim, a Mad é uma revista americana. E as revistas americanas não tinham o menor sentido aqui no Brasil. Por quê? Porque, igual eu te falei, não existia internet ainda para trazer informação de fora. Então a gente conhecia o Jô Soares, mas a gente nunca tinha ouvido falar da Oprah ou do, sei lá, David Letterman. A gente não sabia. Então tinha um monte de história lá do David Letterman, ou de filmes americanos que às vezes não chegavam no Brasil, e não tinha sentido ter aquilo. Então o que a gente fazia? A gente reescrevia uma história completamente diferente do que tinha na americana. A gente só aproveitava o desenho e escrevia outra, porque a média precisava ser uma porcentagem, eu não me lembro quanto, 30%, 40% americana e 60% pelo menos de conteúdo nacional. Então eu escrevia, né, reescrevia as histórias. Mentira, 100% nacional, tinha nada americano. Pouquíssima coisa. Tinha o Spy versus Spy, que eram aqueles espiões. Isso daí, muita coisa era feito lá fora. Só saíram tantos cartunistas bons de lá. O Sérgio Aragones. Passou por lá o Angeli, o Glauco, na época era agora é Alaerte, né? Mas era o Laerte na época. Um monte de gente já passou pela MED, mas assim, a grande nata, assim, o elenco principal da MED lá era o
o Ota, o Chalberto. Tinha o... Sabe o que a gente tinha na MED? O Antes que da a gente internet. tinha? Hater. Ixi, tinha muitos. Era uma revista hater, porque a gente usava um tipo de humor que chamava humor autodepreciativo. Ou seja, a gente se zoava. Na capa da revista era escrito: essa revista é uma porcaria. Aí tinha o preço. Isso aqui é um roubo, não pague por isso. Vai no McDonald's que vale muito mais. Não compra essa revista, compra a revista que está em cima. Era sempre se zoando, né? Aham. Então a gente treinou o público a mandar hate. Só que não existia internet. Então como que o hate chegava? Por carta. A gente recebia Sei. milhões de caras, mas era o hate, na verdade, era o hater que era fã, entendeu? Então era uma Ah. forma de se zoar de piada. Ele fala: essa revista é uma porcaria, eu comprei, não serve nem pra limpar a bunda, não serve nem como Era papel um hater higiênico. bonzinho, né? E ele queria ser Que xingado. era fã da revista. Aí a gente publicava a carta dele e xingava. Ele: seu babaca, a revista é ótima, você que é burro e não sabe ler nada também. Aí isso era uma troca de amor e de carinho. Sabe bons amigos quando se xingam, Sei, entendeu? amor Era e esse. ódio. Era o hater do bem. Não era esse hater da internet que é psicopata. Tem uns caras esquisitos hoje em dia. Tem hoje muitos. Nossa senhora, eu já vi cada coisa. Vocês são estranhos pra caramba, cara. Para com isso, hein? Vai ler livros, cara. Ô, Taiguara, você falou que a revista Mad é uma revista americana. Então, um personagem foi criado nos Estados Unidos. Como que era É, isso? a- E depois foi adaptado? Com... Aquele personagem da capa, na verdade, ele mal aparecia dentro da revista. Ele era só pra capa. Era o Alfred Newman. Ele era um personagem de alguma propaganda muito antiga de aveia que fizeram uma zoeira lá. Sério? Tal. Era um negócio que não era da média. Eu nem lembro mais o que era. Aí eles adaptaram, fizeram aquele menino porque ele era muito feio e ele acabou virando o símbolo da revista. Então, a capa da revista era sempre uma charge. Então, era um chamariz do assunto, geralmente assuntos polêmicos, né? Alguns vinham dos Estados Unidos, aí começou a precisar também fazer capas brasileiras, porque era muito diferente a cultura naquele tempo. Não existia a globalização, ou seja, o Brasil consumia só o que era Brasil, os Estados Unidos o que era Estados Unidos. E era tudo diferente, cara. Tudo diferente. Então o Newman, o Alfred Newman, que é aquele orelhudinho, se você não sabe quem é, joga aí no Google, Revista Mad, Alfred Newman, você já viu ele em algum lugar, com certeza. Ele aparecia mais na capa. Volta e meia, o Ota escrevia as frases do Alfred Newman, né? Que era tipo uns pensamentos, assim, umas anedotas, assim, tipo um pensamento. Mas ele não tinha uma história. Então, cada página era um cartunista diferente que escrevia o que ele bem entendesse. Então, eu tinha liberdade total, desde que o Ota provasse que ele era o editor, né? Então, ele tinha que gostar. Eram matérias escritas individualmente. Então, eu, por Não exemplo... tinha reunião de pauta antes Não. pra decidir quais as matérias? Todo mundo pensa que a MED... Ó, já trabalhei em diversas editoras, já trabalhei na Editora Abril, tá? A MED, inclusive, já passou pela Mitos, pela Record, por um monte de editora, só que a gente não tinha redação. Panini também, acho. Panini, sim. Só que não tinha redação. A redação era... Todas as reuniões eram feitas individualmente, reuniões particulares com o Ota, e às vezes numa sala de bate-papo de internet, que era bem diferente do que é hoje em dia, mas é como se fosse uma call, só que por texto, né? Mas geralmente a pessoa tinha a própria ideia e mandava. Agora, o mais doido, não tinha celular, não tinha foto. Então eu tinha que desenhar à mão, com canetinha, não podia Nossa. errar. Era uma canetinha preta num papel sulfite, botar no envelope, mandar pro correio, pro Rio de Janeiro. Eu aqui de São Paulo, mandar pro Rio de Janeiro, Cara, sem as letras, porque aí o Ota, ele era o letrista, ele que tinha lá a manha de colocar as letras e tal. E aí a gente desenhava, ó. Imagina, eu fazia um personagem aqui, o meu personagem, o Bart, que era um desenho lá, fazia ele. Aí, em outra folha de sulfite, eu desenhava onde eu queria que ficasse o cinza médio. Outra folha de sulfite, onde ficasse o cinza escuro. Isso era transformado em fotolito, que é tipo aqueles filmes de revelar que a vovó tinha, lembra? Da Kodak, essas coisas. É parecido com isso, só que versão revista. E aí, mandava pro Rio de Janeiro, ele botava as letras, e aí era impresso na revista. Comecei em preto e branco, depois colorido. Teve um meio do caminho lá que chegou o computador, a internet, aí facilitou um pouco as coisas. Mas antigamente era por correio, cara. caramba. Correio. Então assim, imagina como a gente tinha que se prever do que ia fazer sucesso e como a velocidade da informação era diferente. Porque eu precisava desenhar uma história. Por exemplo, eu lembro que eu fui processado muitas vezes lá na MED, mas nunca deu em nada, porque naquela época podia zoar, né? Tinha um negócio que não é do seu tempo, porque você é da geração ultra jovem. Mas era o Walter Mercado.
que era o Walter Mercado? Mas eu Era... conheço, pô. Você do conhece? Ligue Já. É do Ligue Já, Ligue né? Já, é. É isso aí. Era a Márcia Sou nerd, Sensitiva, cara. era a Márcia Sensitiva versão travesti, né? O Walter Mercado. Que ele se vestia assim, uma coisa de capa, e ele falava, É. ligue já, você saberá o seu futuro, não sei o quê, e você pagava por minuto. Aí tinha o Walter Mercado. Pô, tenho que zoar o Walter Mercado. Então eu tinha que pensar na história, escrever, mandar para o Rio de Janeiro, tal, o Ota pegar, transformar isso, mandar para redação, imprimir, redistribuir pelo Brasil inteiro. E esse processo de eu escrever até ir para o ar, às vezes demorava 2 meses. Nossa, Hoje em dia, se uma coisa faz sucesso, é um é dia. um dia. Um dia, às vezes você vai fazer um meme e você vai, tralaleiro, tralalá. Isso aí é da semana passada, acabou. Quando você vê, Né? viralizou o negócio. Já foi, já Estourou, enjoou. né? Caneta azul já é vintage, tá ligado? Aquele Pior. tempo, não. O Walter Mercado foi nada demais que eu fiz. Eu fiz o cara esfregava a lâmpada, ele falava, estou há muito tempo sem uma namorada, eu queria um corpo feminino. Aí o gênio falava, tá bom. Tava o Walter Mercado pra ele. Ó, Aí ele... era criativo, hein? aí essa história deu problema. Mas nem chegava em mim os processos. Até porque, sabe quantos anos eu tinha? Eu tinha 13 anos quando eu comecei a escrever. Sério? Você tinha 13 anos só? 13 anos. Comecei a Caramba. escrever. E eu ganhava muito. Nossa, como eu era rico. Era muito bom. Porque dava muito dinheiro revista. Aham. Hoje em dia, se você quiser ser cartunista, você tá ferrado. Tá fu- é, Oh, o chat GPT acabou com sua vida. Porque é o seguinte, pior. o salário mínimo na época era uns R$ 80. Né? Então isso era muito, tá? Então R$ 80 era um salário mínimo. Na média eu ganhava R$ 150 por página escrita, mais R$ 300 por página desenhada, e depois, mais tarde, mais R$ 300 por página colorida. Então, meio que eu era um moleque com dinheiro infinito. Eu tinha dinheiro Caramba. infinito, valia muito real. O dólar era 99 centavos. Então, eu ganhava muito bem na média Mas no você começo. coloria também, então. Você não só desenhava, mas coloria. Mais pra frente eu colori. Quando chegou a TV a cores na revista, Ah. por que não era colorida desde o começo? Porque era muito caro imprimir colorido naquela época e colorir era um problema. A coloração era o quê? Era lápis de cor ou era Photoshop? Então, Era o quê? as capas eram pintadas à mão com tinta. Muitas vezes Tinta guache? guache, muitas vezes tinta a óleo. Era um cara que fazia um quadro e fotografava. Pois é. Aí depois, mais pra frente, tinta guache, que é bem mais fácil, mas também é um problema. E demorou muito até ser as ilustrações digitais. Quem fazia antigamente era o Taco X, que era um grande cartunista lá, que fazia as capas pintadas. Aí depois, na última geração, o Elias Silveira, que é o cara que faz os posters do Danilo Gentili. Que é o cara desenha melhor que o ChatGPT. Ele é fogo. O Elias. Só que ele já é da geração... Não que ele não saiba desenhar à mão, né? Aham. Mas quando ele entrou na MED já era digital, pintura digital. Que é muito mais fácil, né? Não é que é mais fácil assim, qualquer um consegue. Não dá pra desenhar igual o Elias. Eu já fiz, às vezes, online uns desafios da gente desenhar junto. É ridículo. O cara Ele é fera, né? Cara, é outro nível. É outro nível. Eu acho que eu desenho mal pra caramba até hoje. Mas as pessoas que não desenham, ou outros desenham, falam, nossa, você desenha muito bem, você desenha muito rápido. E eu me acho horrível. Quando eu vejo o Elias, eu falo assim, nossa, cara, eu não sei desenhar um homem palito perto dele. O cara faz uma foto. Você tem uma ideia, ele faz uma foto, assim, desenhando em alguns minutos. E é impressionante. E tinha essa diversidade de tipos de desenho. Então, cada página que você virava, era um escritor diferente, era um cartunista diferente, era uma ideia diferente, era uma linha de raciocínio diferente. E o mais legal, como não tinha internet, como não tinha o Instagram, como não tinha o Facebook, cada um tinha um universo próprio dentro da cabeça. Hoje em dia, todo mundo pensa mais ou menos parecido. Tem duas formas de pensar na internet, né? Tem duas formas aí. Tá meio que dividido, né? É dividido em dois. Isso. Antigamente não era dois. Cada ser humano era um universo infinito de ideias. Então, quando você pegava e via a ideia de outra pessoa, você falava, caramba, cara, como é que o cara pensou nisso? Como ele imaginou fazer isso? Tinha um cara, por exemplo, esse era gringo, era americano. Agora eu não vou me recordar o nome dele de cabeça, mas porque eu sou burro, porque ele é muito famoso. Mas ele só fazia... Imagina um burro que desenhou a revista Magic no cara. Não, eu esqueci o nome do cara Com 13 anos agora. de idade ainda. Ele só fazia... Sabe a princesa quando beija o sapo vira um príncipe? Ele só fazia isso, mas variações disso. Entendeu? Então,
Cada hora era uma coisa, cada hora era uma piada, mas toda a temática disso. Aí você pensava, meu, como é que o cara tem tanto argumento, tanta coisa pra fazer disso? O meu, eu comecei fazendo crítica social dos adolescentes da época. O Bart, ele era um adolescente que era meio que eu, e eu escrevia sobre os meus amigos. Então, tipo, muitos... Os primeiros personagens que apareceram lá na média eram tudo de verdade. O Camilo, que era meu amigo Camilo, que era Então playboy. você se baseava nos seus Meus amigos pra poder amigos. fazer. Meus amigos. E muita piada minha... Só o personagem lá principal que não, que é o mascote, né? Que era da o Caixa Newman, Latina. o Newman não. O Newman, ele foi inventado lá nos Estados Unidos. Mas Sim. da minha sessão, no começo chamava ARG, né? De ARG, do recente, né? Depois aborrecente, depois Bart. E aí depois, sem querer, eu fiz uma vez uma história. A gente podia pegar pesado nas piadas, porque era engraçado. Isso é um fato curioso. O humor, hoje está sendo muito discutido isso. Mas pra gente dar risada de alguma coisa, a gente precisa entender que aquilo não é verdade, que aquilo é um absurdo. Senão você não vai rir. Sim. Se você concordar... Que é um exagero, né? Na verdade. Que é um exagero. Pode ser verdade, pode ter um fundo de Não é. verdade, mas é um exagero. Mas dentro de você, você não pode ser aquilo. Sim. Você entendeu? Se você escrever lá uma piada pesadíssima sobre o que os padres fazem escondido, por exemplo, você riu, porque você não faz isso, entendeu? Se você fosse um padre que fizesse, você ia falar, é outra reação. É outra reação. E lá nos anos 80, 90, era muito claro isso pra todo mundo. Então, tinham absurdos. E as pessoas, nossa, a média hoje em dia seria fechada, presa. Não, é que as pessoas elas tinham essa compreensão de ficção. Como ainda tem, né? Você assiste um filme de terror, você assiste uma novela. Outro dia eu assisti uma novela por livre e espontânea vontade da minha mulher. Sei. Né? Porque eu não quero ver novela, mas ela tá vendo, eu vejo de tabela, né? Aí ela tava vendo uma da Regina Casé, lá da menina cega. Aí a Regina Casé sequestra bebê, e não sei o quê, e começa a fazer uma fazenda de criança. E eu falei, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Mas assim, a Regina Casé não tem que ser presa, né? E nem quem escreveu. A gente sabe que aquilo é uma ficção, que aquilo é uma coisa horrorosa, pra gente ficar chocado, né? Um bang bang lá quando o cara Mas sabe tira. que eu vejo uma coisa que me faz pensar muito, sabe, gente? Ah, Porque tem pessoas, tem empresas que podem fazer tudo. tem. Que podem colocar qualquer assunto em pauta. Mas se você não faz parte do mesmo pensamento dessa empresa e você vai colocar alguma opinião pra fora, aí o seu Instagram é bloqueado, suas redes sociais são bloqueadas. 22 canais do YouTube deletados. O seu? Eu tive 4 vezes bloqueados no meu Instagram. 4 vezes meu Instagram foi bloqueado. Instagram eu tô no segundo, eu fui só um. O outro tinha 1 milhão e pouco, foi deletado. Agora eu tava com 100 e poucos mil, aí tiraram meus seguidores agora. E detalhe, eu não falo nada. Pois é. Eu não pego mais pesado. Só que eu descobri o que acontece, tá? Denúncia. Existe, hoje em dia, sim, realmente você tem razão. As empresas têm uma ideologia. Tem nada a ver com político, tá, gente? Calma que eu não vou tocar nos amores de vocês. Tem a ver com ideologia. As empresas, elas seguem ideologias. Que lá fora é mais ou menos assim. Umas empresas são progressistas e outras não, tá? Outras são conservadoras. O Meta, que é o responsável pelo Facebook, Instagram, de WhatsApp e tudo mais, ele era progressista até o ano passado. Esse ano ele não é mais. Agora ele é liberal. Então, ou seja, teremos... o que é terrível, porque eu já tive página de 6 milhões deletada no Facebook. Então. Já tive... tinha um podcast lá, era uma porcaria o podcast. Chamava Fofoquejo, mas a gente botava 100 mil pessoas simultâneos no Fofoquejo no Facebook. Foi deletado. Foi deletado. Por quê? Por nada. Por nada. Se você for ver assim, não foi uma piada. Nossa, fiz piada. Não. Não é nada. Não tinha nada. Tinha um canal meu que chamava Torrocast. A gente chegou nesse a botar 1 milhão e 800 mil pessoas simultâneos. Nem o Flow bota isso hoje em dia. Caramba. Não chegou a botar. Tá certo que a gente mentiu que ia transmitir a luta do Mike Tyson ao vivo, mas isso não vem ao caso. Mas depois aí, esse canal, eu fiz um vídeo lá assim, que eu tava gordo na época. Aí eu botei assim, por que o Taiguara Torro está tão gordo? Foram deletados 1000 e poucos vídeos, tiraram nossos inscritos, o canal ficou banido por 8 meses. Agora, você imagina quando você trabalha só
no YouTube. Porque uma coisa é você trabalhar e ter como hobby o YouTube. Outra coisa é quando você... O YouTube é o seu ganha-pão, a internet é seu ganha-pão, a sua rede social é seu ganha-pão e te deletam. E aí eu descobri o que fazer. O que fazer? Conte o segredo, porque Deletou. eu também tô precisando Então eu vou desse te segredo. falar. Deletou, você faz assim, ó. Ok, recorre, abre outra janela, cria outro canal e posta. E não para nunca. Ah, Nunca. Nunca. Por quê? Porque eles mudam de ideia toda hora. Toda hora, toda hora. então, uma vez eu tava lá no meu Instagram foi bloqueado 4 vezes. Aí teve uma vez que denunciaram lá um vídeo meu, porque eu participei de um programa da rede NGT, lá da época, ó, do programa do Jacaré. E Uhum. umas moças de fundo, elas não são dançarinas, normal, elas estavam com uma roupa meio curta, mas nada assim Um mostrando. biquíni, por Não, exemplo. nem Aham. biquíni não era, era uma Ah, roupa tá. com um decote assim, com saia, tudo, vestidinho, sabe? Bem fechado até. E aí denunciaram e colocaram lá como saiu do Cara, ar por nudez. Aí eu falei, ah, caramba, eu já nudez, fui, cara. eu já fui banido no TikTok, Ah, sabe? Eu e minha mulher fazendo live, comendo sushi na Liberdade. Minha mulher tava com uma roupa normal, nem era uma roupa, né, daquelas Guaraná Brasil, daquelas Plant Girl. Não era uma roupa, né, piriguete, mas não era paniquete. E a roupa dela fez a gente ser banido. A gente então. foi banido por causa da roupa dela. E nem era tão assim, né? Nem era pior, ela tem muito piores. Se fosse Então. uma outra, acho que a gente era Então, preso. mas é isso que eu acho estranho. Por que que essas outras pessoas podem postar lá quase seminuas lá Porque na internet? a gente sempre achou que tinha o shadow bans, o que existe? Existe, eles negam, mas existe sim. O shadow ban ele percebe que você é meio contra o que eles querem que eles criem, Sim, então eles começam a te apagar, entendeu? sim. E aí existe a segunda questão, que é o seguinte, e essa ninguém sabe, existe a whitelist, que é a lista branca. Eles apertam um botão e falam assim, pô, geração ultra jovem, quero que ele cresça. Whitelist. Aí o que vai acontecer? Você vai aparecer 1 milhão de vezes na home do YouTube. Olha. Então todo mundo vai ver lá um assunto. Pô, revista Mad? Todo mundo que tem mais de 38 anos já viu a revista Mad. Entendeu? Castelo de Grayskull, o He-Man. Todo mundo já viu o He-Man. E aí o cara vai clicar, vai assistir. Se ele se interessar por esse assunto, que é um assunto interessantíssimo da cultura pop, vão te assistir e vão gostar de você. Por quê? Porque já muitos canais já fizeram sucesso. Nostalgia fez. Sim. O meu primeiro canal, Taiguara Torro, que chegou a 2 milhões de inscritos, hoje tem acho que 300, sei lá. Eles chegaram a deletar o meu canal, mas eu consegui recuperar. Mas aí tiraram meus inscritos e apagaram meus vídeos. Mas ele é o canal mais antigo brasileiro do YouTube. Pode. Aham. Mais antigo que o do Felipe Neto. Qualquer um, pode procurar aí. Quem achar um canal brasileiro mais antigo que o meu vai ganhar um presente surpresa do Ô, Taiguara. louco, é o presente do Taiguara, então. Surpresa. Manda lá no direct pra ele. Ó, eu achei, eu sei. Não existe. Não O meu é o existe. mais antigo que tem. Eu nem uso ele mais, ele tá abandonado. Uhum. Mas o que aconteceu? Deletaram tudo. Por quê? Porque eu mostrava trecho de desenho animado. Podia. Aham. Então eu falava, ó, que legal essa cena do Simpson, ó, que legal essa cena do Na época não Pica-Pau, tinha ó, que muitos não sei o quê. problemas com direitos autorais, essas coisas, não. Não, podia, porque era um trecho, era uma coisa jornalística, Sei. né? Não é que eu passava um episódio do Pica-Pau, mostrava um trecho, ó, esse Ah, aqui, um tá. dia, a dona Florinda derrubou o chapéu do Kiko. Esse foi um vídeo que viralizou muito na época. Ela pega assim um saco, vai pôr nas costas e dá uma porrada sem querer na cabeça do Kiko. Aí o chapéu dele sai voando, aí ele fica tampa. Esse vídeo deu muitos views, era um videozinho curtinho. Esses vídeos foram deletados e proibidos. Por quê? Porque mudou, no meio do caminho, mudou as regras do jogo. Aí eu tive o Filhos da Mãe Joana, tanto o show de stand-up quanto o canal no YouTube. O canal do YouTube a gente falou, pô, o que tá bombando? Paródia. Paródia bombava ali, anos 90, 2000, bombava. Vamos fazer paródia. De repente, paródia não pode mais. Não pode mais. Pois é. A gente criou um canal de paródia, só que assim, você tem noção que a gente pagava, além de produzir o vídeo que era caro, porque não era ainda filmado com celular, a gente tinha que pagar estúdio pra remixar, não era fácil, não tinha inteligência artificial. E a gente gastou muito dinheiro naquele canal e foi ferrado o canal. O Galo Frito, que é um canal muito famoso aí da internet de paródias, tinha a Paty, que antes era a Paty que te pariu, hoje é a Paty Reis, o Mederi, o Cadori. Foi o melhor canal de humor pra mim do YouTube, foi o Galo Frito. Chegaram a 10 milhões. Hoje em dia, os caras não pegam 30 mil views. Por quê? Porque
Porque não pode nada. Eles Ficou um negócio saíram da meio chato, whitelist. né? É, Mimimi, nossa senhora, Deus livre. é pior do que o mimimi. Se fosse só a questão política, a gente Sei. entenderia. Mas não é. Não é só interesse político. É um interesse de transformar a mente das pessoas naquilo que as plataformas em comum querem. É. É preocupante, né? É Enquanto a preocupante. gente, como desenvolvedor de conteúdo antigamente, eu pensava assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para a pessoa pensar, eu preciso pensar alguma coisa que a pessoa nunca pensou, eu quero botar a mente dela para trabalhar, às vezes eu quero incomodar ela, eu quero que Você ela viu se que foi sinta aprovado, né? A incomodada. regulamentação das redes sociais. Foi aprovado hoje. Não Acho que é, hoje ou ontem que foi aprovado. Enfim, vai vai ser bom. dessa pra pior. Eu não Então a gente ligo, não sabe como que vai ser. A gente... eu obedeço. Tá Então, bom, então. Tá mas bom. pra gente que é criador de conteúdo, fica muito difícil. Agora, se você conversar, fizer alguém pensar, ou levar algum tipo de informação, aí já era. Aí já era. Eita, então nós aqui do Geração Trajado tá ferrado. Tá Tá, ferrado. tá. Que a gente tenta levar informação aí pro pessoal. Trouxe até o tarólogo Não. aqui. A gente levou ensinar coisas pro pessoal, pros jovens. E nossa visão é diferente, né? Por isso que a gente tá Eu, com esse projeto já. há eu tanto fiz um tempo. canal chamado Festa Secreta. Por Ah, que eu botei esse nome? Porque eu sabia que não ia bombar. Falei, então é uma festa secreta, ninguém vai entrar nesse canal. Por quê? Porque eu vou falar tudo que eu tenho vontade lá. sei. E foi banido 3 vezes já, mas agora ele tá no ar por liminar. Então ele não pode mais ser banido agora. Tudo que é de piada, de humor, nada, a gente não faz mal pra ninguém, pelo amor de Deus, a gente só fala bobagem lá, é É. moleque falando bobagem. Só que é um canal que nunca vai bombar. Então ele tem 3.500 inscritos lá e 3.500 views por vídeo, 1.000 às vezes. E Às vezes fica nisso, né? Não não sobe. sobe, não Sei. sobe. Aí se você olha lá as métricas, né? Porque assim, o YouTube ele te mostra, né? Ele te mostra para as pessoas. A média de clique de um canal normal, um canal qualquer, é 2%. O do Festa Secreta é 58%. Então, cada vez que aparece lá, 58% das pessoas clicam para assistir o meu vídeo. Só que aí o YouTube me mostra para 1.000 pessoas. Se ele me mostrasse para 100 milhões, eu teria 58 milhões de pessoas me assistindo. Ele me mostra para 1.000 e ainda fica com medo e recolhe a linha, entendeu? Sei. Então ele controla quem te vê ou não. O que é muito diferente do rádio. Já trabalhei em rádio. O rádio é o seguinte, tem lá meia dúzia de estações lá que pegam, e aí a galera tá lá zapeando, entendeu? Aí ela para e fala, ó, o que esse cara tá falando? Pô, da hora. E te assiste. E aí ele grava lá, ó, e vai te ver todo dia. Porque ele já sabe onde te achar. Na internet, não. É produzido um volume de conteúdo absurdo por minuto. Sei. Então, na rádio eu concorro lá com 20 rádios, sei lá, 28 rádios. E dessas são as 10 principais e são nichadas ainda por cima. Então, o que que acontece? É muito mais fácil você fazer sucesso na rádio ou na televisão do que no YouTube. No YouTube você tem que ter um empurrãozinho do YouTube. É, Ou botar um dinheirão em cima. verdade. Se você impulsionar, vai. Agora, uma vez que você botou dinheiro, você sabe, pro resto da vida você vai ter que pagar para trabalhar. Você nunca vai ganhar. Nunca vai ser reconhecido pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pelo nosso talento, né? Mas Vamos dizer não é assim. totalmente errado. Uhum. Por quê? O Thiago Ventura, já ouviu falar dele? Já. Thiago Ventura é um humorista de stand-up. Ele sempre foi muito bom. Eu conheci ele lá no comecinho. Eu já fazia o Filhos da Mãe Joana, meu show era gigante. E ele fazia um show um pouco menor no Teatro do Corinthians, mas eu já vi que o moleque era bom. Pô, e ele era humildade total. Pô, curtia, às vezes já fez open mic lá com a gente várias vezes. Um dia ele largou o emprego, pegou a rescisão dele, de grana, e meteu inteira. Tipo, ele fez um all-in, ele apostou, impulsionando um vídeo dele no Facebook na época. Ele falou, meu, esse vídeo é muito bom. Ele confiou, acreditou. Sei. Botou uma grana ali, um carro, vamos dizer, ou meio apartamento, sei lá, num vídeo. Resultado, ele é um dos humoristas, talvez o humorista mais famoso do Brasil hoje. Então vale a pena. Mas ele foi muito corajoso, poderia não ter dado em nada também. Sim. Mas é porque a gente não pode esquecer, o que é o Google, a empresa Google? É uma vendedora de propaganda. Eles vendem propaganda. Então, o que eles querem? Eles querem modular a cabeça das pessoas para vender propaganda. Por que não tem tanto canal infantil que tiram a monetização e tal? Porque não pode mais fazer propaganda de brinquedo tal.
pelas eu acho um coisas de... absurdo, gente, porque um programa É. ele sobrevive com propagandas. É. Não tem jeito, né? Um projeto aí, principalmente infantil. Infantil Brasil. sustentava por propaganda. Se fosse por audiência, não. Tudo, todos os desenhos animados, inclusive o He-Man, Sim. eram propagandas de boneco. Tudo que a Sim. gente assistia nos anos 80 Aí era veio aquela lei, eu não sei quem criou propaganda. aquela maldita lei lá, que os pais entraram, você lembra? Na televisão, O falando Conar que... Mano, regulamenta as propagandas. Aí começaram a inventar, não pode ter Siri da Brahma pra vender cerveja, porque o Siri é 3D e as crianças vão encher a começou por cara. aí, né? Não Aí pode ter depois dessa mulher, foi pra pior. não pode ter mulher bonita na propaganda de cerveja. De Tem biquíni, uma nada. lei, é tão ridículo. Por exemplo, você pode fazer propaganda de bebida alcoólica, de boa. Uhum. Você pode pôr no copo. Você não pode beber. Então você pode segurar a cerveja. Nossa. Aí filma pra lá, aí mostra o copo vazio. Mas você não pode beber. Tem essa lei. Não, o que eu acho engraçado, que nem eu tava falando do Instagram, gente, meu Instagram foi bloqueado 4 vezes. Aí eu comentei que nem desse caso aí do programa, que tinha as moças atrás, elas super bem vestidas, assim. E hoje em dia você vê mulheres muito quase nuas e tá Tem tudo nua. bem. Tem E tá nua. de boa. Tem nua. Então, e aí que nem outro dia eu tava entrando numa página do Instagram e eu vi pessoas sendo na Indonésia. Tem. Oferecendo a deuses e não sei o que. Isso. Entra no Aí eu YouTube. denunciei, aí eles mandaram pra mim um recado falando assim: ah, a sua denúncia não vai dar em nada. Tipo, Muita a gente. análise lá não deu em É. nada, porque diz que Ninguém lê. o que tava escrito é de acordo com a nossa plataforma. Ninguém lê. Tá de acordo com a nossa plataforma. Falei, caramba, mas aí, no meu Quer- caso, Você quer ver um absurdo? eles bloqueiam? O YouTube tem uma regra. Se você estiver ensinando como se faz uma coisa, Uhum. você pode fazer qualquer coisa. Inclusive como fazer um filho. Se você estiver ensinando, veja bem, para fazer um bebê, é preciso primeiro que você... Aí, você pode fazer. Você duvida, escreve isso daí no YouTube. Bota como fazer depilação íntima, exame de não sei o quê. Tem lá. Sei. Agora, eu fui banido do Fofoquejo porque eu tava fazendo a cobertura do Big Brother e a Linda Quebrada, que é uma moça que tava lá, ela ficou feliz que não foi pro paredão, tirou a roupa e pulou na piscina. Aí apareceu um pixel tampado da tetiola dela. Uhum. Foi banido o canal, velho. Nossa, mesmo com o Pixel. A gente tava bombando. O Emílio falava todo dia do Fofoquejo no Pânico. A gente tava bombando. A gente tava assim, ó, decolando. Banido. Por causa disso. E passou na Globo. Ah, Você entendeu? sei. Tava na Globo. E não era um vídeo, era um frame, assim, era um quadro. E não dava pra ver. E outra, tinha o Pixel também, né? Escondendo. Tava escondido, não dava pra ver. E se visse também, né? Ah, Hoje gente. em dia o povo vê coisa pior na internet. Muito pior, te garanto. Mamilos são muito polêmicos. Mas vamos voltar aqui pra revista Mad, porque eu quero saber, eu tô curioso, cara. Qual a capa da revista Mad que você acha mais louca e a capa que você acha mais bizarra da revista? Que você gostou muito, você achou bem louca, Cara, bem bizarra. Tem eu vou falar as polêmicas, pode ser? A que eu mais gosto, porque eu não sei porque que eu gosto dessa capa, eu gosto de uma que tem o Tiririca. É o Alfred Newman vestido de Tiririca, eu acho que ela ficou bonita esteticamente. Tem o fundo branco, Tiririca lá. Essa é meu gosto pessoal. Agora, tem umas geniais. Tem uma que a Xuxa tava, na época, tendo a Sasha, né? Era bebezinho ainda e tal. Aí ela tá com o bebê, assim, e o bebê é a cara do Alfred Newman. Aí tá o Luciano Zafir, que era o marido dela, abriu a porta e o carteiro era o Alfred Newman. E aí ele tava dando porrada no carteiro. Essa era muito engraçada. Essa capa deu problema na época. Eita, mas passou. Passou, já foi. Podia brincar. Na época podia. Tinha esse negócio da lei. Porque na lei era o seguinte: primeiro, você tem o direito de brincar quando você tá dentro de uma revista de humor. E por que eu podia zoar a Xuxa? Porque ela era uma figura pública. A partir do momento que você era uma figura pública, você estava publicamente exposta para receber elogios, críticas, sátiras, isso era normal. Porém, as pessoas amavam. Então, quando a pessoa era zoada na capa da Mad, ela sentia orgulho, ela levava no jogo, falava, saí na capa da Mad, pô, me zoaram aqui e tal, que legal. Porque era uma honra, significa que você era relevante a ponto que o que vem de revista é capa. Sim. Né? A capa era mais importante do que o recheio. Pô, você tava na capa da revista, mesmo Você que seja zoado, você tava lá, cara. Se você tava lá, você tinha muita relevância. Sim. Muita relevância. Então, assim, se esse assunto tava lá, se o Gugu tava lá,
se a tiazinha do H, alguém lembra da tiazinha do H? Foi o Luciano Huck que criou. Ela tava lá, é porque era muito relevante. Então essas eram muito boas. Agora, tem uma MED que eu acho que foi a MED mais polêmica. Hoje, né, se você olhar hoje é polêmica. Na época passou batido. Mas hoje, quando eu vejo, eu penso, caramba, os caras são foda. Era a MED... Este número está contaminado com AIDS. Nós vamos falar Eita. sobre AIDS. Relatório do OTA sobre a AIDS. E tratava a AIDS, porque era um tabu. Sim. Tava começando a aparecer esse assunto na TV. As pessoas começando a discutir sobre isso. A gente vendo grandes artistas morrendo por causa disso na época. Então a gente falou disso de boca aberta, entendeu? E todo mundo escrevendo sobre isso. E hoje em dia, imagina como é que seria hoje se fizer. Nossa senhora, o pessoal ia derreter, ia morrer. Nossa. Ia ser em massa. Né, Nossa, o Choquei ia falar. Não é não? É bem por aí. Eu acho muito legal uma capa, muito louca, que eu gosto bastante, que é a do De Volta pro Futuro. Que o personagem, o mascote, tá roubando o carro do De Volta pro Futuro e os dois estão dando positivo lá, Essa é bem pedindo antiga. carona pro rapaz. Eu achei bem foda. Ela deve ser de bem legal. 84, 85, por aí. Eu sei qual que é. Essa é linda, é linda. Ela Agora, é bem louca. Agora, a mais bizarra que eu achei da MED foi a do Avatar. Que eles falam do carnaval, aí eles falam, você vai conectar o plug nesse carnaval com proteção. porque o Avatar Acho fantástico. era aquilo. pelo rabo, né, que eles então. se reproduziam. Tem uma curiosidade, uma capa que nunca foi pro ar, foi censura. Foi a primeira censura na MED. Eu sofri censura na MED. Imagino. Eu sofri, isso foi por volta de 2018, mais ou menos, perdão, 2012, 11, por ali, ó, 11, mas eu não lembro direito, mas foi por ali, entre 2008 e 2012. Não me lembro a data exata. Mas tinha a capa americana. Era o Alfred Newman, abraçado com o presidente americano. E ele tava só com uma camiseta, escrito assim, estou do lado de um idiota e uma seta. Né? I am stupid, né? Estou do lado de um estúpido, de um idiota. Uhum. E ele com o presidente. Aí nós falamos, vamos traduzir. Porque não faz sentido, né? Ninguém vai saber quem é o Bush. Sim. Vamos botar um presidente, que eu não vou falar o nome, quem era, né? Sim, não precisa. De maneira nenhuma. Aí, chegou uma carta falando, não pode. E aí chegou lá, ó, coisas que são proibidas. Falar mal do governo. Sei. Nisso, o Ota tinha sido afastado da MED. E tinham colocado um estagiário dele no lugar, que é um cara super competente e tal. Quadrinista também, mas que não tinha pegada da MED. O cara era diferente. A MED, ela era transgressora. Ela era irreverente. Ela não se reverenciava a nada. Era zoeira. Era anárquica. Era uma revista anarquista, entendeu? E aí colocaram um cara muito politizado, de um determinado lado, que não interessa qual seja. Sim. E aí, de repente, não podia mais nada. Aí ele começou a botar umas coisas sem graça. Aí que começou, né, essas coisas. Mas o que pode é pegar dinheiro, viajar o tempo todo, fazer viagens inúteis, né? E isso aí pode, isso aí tá liberado. Faz um monte de viagens pegar inúteis dinheiro com de o povo aposentado brasileiro, pode. Não é não? Pode, pegar dinheiro de aposentado então, é legalizado. roubo do INSS lá, né? Isso aí pode. Um monte de Mas várias coisas um monte de idosos. Agora, pegar fazer as crianças... uma sátira construtiva ou falar alguma coisa que pensa aí não pode. Isso é... As crianças hoje em dia têm desenhos que você olha, você fala assim, cara, você já tentou ver um programa infantil hoje em dia, assim, de YouTube? Cara, você eu não consigo. olha Aqueles aquilo, desenhos novos eu não consigo, cara. Porque tem muita vibe de... Sabe? De pessoas eu não assim, queria usar essa palavra proibidíssima, mas ela foi linda. É exatamente isso. É tipo... Eu coloco uns barulhinhos pra... A turma da... Amo tipo assim, Maurício de Souza. Como é que é? Amo Maurício de Souza. Fui criado lendo Turma da Mônica. Meu filho assina a Turma da Mônica. Agora, Mônica Toy. É complicado, né? Acabou. Eu sei que tem aquela também da mochila. Você já viu da mochila? Aonde está a mochila vermelha? Ah, isso aí é gênio perto das coisas atuais. Está aqui. Tem um canal que se eu não me engano, é japonês, chama The Billions. Né? E eles têm billions de seguidores mesmo.
E eles não fazem nada, são uns japoneses, assim, de peruca de palhaço da 25 de março. E eles ficam, my name is Jinky, 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 Jinky. My name is Lala, la, 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 po, po, la, la, Jinky, Jinky, la. É só isso. Ei, Bilhões. Você sabe o que são bilhões? Você tem noção quanto um canal desse fatura? Porém, a gente tem que falar bem também. Vou falar bem de um cara aqui. MrBeast. Não sei se você já viu. Ele é o maior já. Ele é da youtuber hora. do mundo. Sim, eu gosto dele bastante. Ele entendeu isso. Porque eu sou velho. E eu sou aquele velho reclamão. Que reclamo muito, fico buscando solução, mas encontro poucas. Eu encontro as minhas soluções, mas não são tão geniais quanto a dele. Além dele ser um cara maravilhoso e exemplar, embora cancelem muito ele. Você acredita que o MrBeast cancela? Acredito. Uma vez ele fez um Ele bagulho faz assim. bem pro povo, né? Ele dá os negócios lá pras Toda a pessoas. grana que ele ganha no canal MrBeast, ele tem um outro canal de filantropia, que não sabe se é caridade. E ele, tipo assim, leva água onde não tem na África, compra perna mecânica pra quem não tem, cura a cegueira das pessoas. Ele foi cancelado por curar a cegueira de milhões de pessoas. Pois é. Ele ajuda criança. Mas o canal dele é maravilhoso. Todos os canais dele são maravilhosos. E ele é genial. Teve um africano também, não sei se você sabe, um menino que era africano. Aí ele. Todo o dinheiro que ele ganhava no YouTube e tal, ele ajudava a comunidade na África. E ele foi assassinado. É, o Ele tinha canal MrBeast de milhões de seguidores tem lá, tem de inscritos. um vídeo do MrBeast, procura quem nunca assistiu depois. É um lugar lá onde as crianças, tadinhas, elas passam sede, elas têm que caminhar milhares de quilômetros lá pra trazer um balde de barro e tal. Aí o MrBeast, ele é muito rico, ele tem muita grana. O canal dele, e enquanto a gente tá gravando isso, deve estar com uns 420 milhões de inscritos. Já, quando vocês assistirem, isso já deve ter dobrado. Aí levou um guindaste, furou e tinha água ali. Ele fez um poço onde as pessoas estavam passando sede, botou água em escola, sabe? Uhum. O vídeo dele é isso. Ele falou assim, ó, é possível fazer. Ele foi lá, construiu estrutura, construiu casco, né? É cancelado. Mas os vídeos de entretenimento dele são muito bons e ele soube driblar essa chatice da internet. Hoje, ele gasta em um vídeo de 10 minutos aproximadamente, 10 milhões de dólares por vídeo. Caramba. Mas vale a pena, o cara é bom. E eu acho que as coisas de alguns meses pra trás dele são melhores ainda. Não que as atuais não sejam, são boas, só que ele tá se adaptando cada vez mais a como. Virou um negócio. Sim. Virou um negócio. O cara tem milhares de funcionários. Ele entendeu como trabalhar, entendeu? Ele entendeu. Mas não adianta nada você pegar 10 milhões e produzir um vídeo e publicar no YouTube com a mesma qualidade do MrBeast, que você não vai bombar, a não ser que o YouTube deixe. Então o YouTube deixou ele bombar. Entendeu? E ele era um moleque. Sim. Ele era um moleque que gravava lá com a câmera e não tinha assunto. Ele não tinha nem assunto. Aí ele foi pensando, tendo ideia, foi entendendo o jogo. Porque é um jogo. A gente vive hoje um jogo social, político e cultural. Ah, não gosto de não sei o quê. Azar o seu. Vai, na hora de votar, você faz o que você quiser lá e vota em quem você quiser. Essa é a verdade. E demorou pra aprender isso. Que eu lutei contra, hein? Ah, sei, eu imagino. O que eu lutei contra pra liberdade de expressão acontecer, não aconteceu. O que eu faço agora? Sento e choro. O MrBeast, ele entendeu o jogo e joga conforme as regras do jogo. Então, se você quer ser criador de conteúdo, jogue. Vai doer seu estômago, vai. Eu fiz um canal uma vez, chamava não sei o que for Kids, que era um canal de zoando programas infantis imbeciloides. Uhum. O que aconteceu? Fomos banidos. Aí eu falei, por quê? Era tipo assim, pegava o Batman aqui e falava assim, Batman, esse é o Batman. Raw, Batman. Era só isso. Fomos banidos. Um canal que era escrito canal de humor, canal adulto, restrito para mais 18. Este é um canal de sátira. Fomos banidos. Aí eu falei, mas qual é o motivo? Porque parece que é um canal infantil. Eu falei, e se fosse? Uhum. Não teria problema. Ah, mas não pode. Beleza, esse é o motivo? É. Então tá bom. For Dogs. Fiz um canal para cachorros. Esse é um canal para cachorros. Fiz uma orelha de cachorro. Eu sou cachorro, meu chapa. Pô, pare de botar tapetinho. Eu quero mijar no jornal, cara. Se não tem mais jornal na banca, imprime a UOL pra eu mijar. Direito a dos UOL, cachorros, cara. É.
Para de botar nome de gente e cachorro, que você é esquisito pra caramba. Ficar botando Rodrigo em nome de cachorro, mano. Cachorro tem que chamar Rex, cara. Quero ter nome de dinossauro. Não, Ricardo. Que é isso? Aí esse aí não baniram. Então, assim, fiz um outro canal de zoeira chamado Taiguara Forenzos, né? Que eu gosto de zoar os Enzo. Eu gosto deles, eles são meu público. Mas eu zoo eles, porque eles não... Eles são muito delicados, eles são de cristal. É os Nutella, né? Os Nutella. Eles não... Nutella. Eles choram muito, eles ficam tristes. Cãozinho de papai. Aí eu fiz um canal Taiguara Forenzos. Aí eu pensei assim, eu vou fazer só coisa mais pra burrice. Aí eu peguei um quadrinho lá do meu filho do One Piece. Aí eu queria fazer uma reclamação aqui, ó. Primeiro, paguei 40 pau nisso daqui, ó. Veio tudo preto e branco. E o pior, no começo da história, vem o spoiler. Os caras contaram o final no começo e no... Né? Porque você lê ao contrário os quadrinhos japoneses. Bombou. Então, quanto mais imbecil é, mais bomba. Mais sucesso. Ó, aí eu falei assim, a dica do aí Taiguara. Aí eu faço uma live de 11 horas falando sobre filosofia, sobre não sei o quê. Flopa. Aí eu pego um biscoito de papel e como, do Round 6. Aí, bom, é isso, entendeu? É isso aí. É o que bomba. Dancinha bomba. Infelizmente, é a realidade que a gente tá vivendo. Né? O QI das pessoas. As pessoas... Eu costumo falar, a sociedade regrediu ao invés de evoluir. Mas é o plano. É o plano. O plano é deixar as pessoas burras, ansiedade, Sim. vídeos... Ninguém aguenta mais, você sabe, né? Sim. Manda um vídeo pro teu amigo, pro teu melhor amigo, pra qualquer pessoa, de 1 minuto. Cara, não, minuto eu não tenho. Eu passo 18 horas por dia vendo vídeos de 5 segundos no Instagram, mas eu não posso parar e ver um vídeo de 1 minuto inteiro. É muito comprido. Você escreve um texto assim, ó, de 3 dedos, cara. Nossa, que textão, não vou ler. Ó, o Taiguara já vai falar mais sobre os novos projetos dele, inclusive no rádio. Ele teve um programa na rádio também, na Rádio Top FM. Eu tive na rádio, teve o Topzera, teve o Cafeína Leite Show na Metropolitana FM. Mas antes eu quero dar um recadinho pra vocês. Gente, só um recadinho rapidinho aqui pra vocês sobre a nossa lojinha lá do Shopee. Nós temos uma lojinha do Shopee para ajudar a gente aí também no Geração Ultra Jovem a continuar com esse projeto no ar. Então a gente tá também, ó, com um livro lá. Não sei se tá dando foco. Com um livro para vender lá, ó, baratinho, R$10. Esse livro aqui, ele tá em 2 idiomas, tá em inglês e japonês. Então, para você que é estudante de inglês e japonês, super baratinho, você vai estar ajudando o nosso canal aqui do YouTube a continuar com esse projeto. Tem escova de dente também. Nós vendemos escova de dente por R$2,50. Quem que encontra uma escova de dente por R$2,50 de qualidade? Então é só para ajudar mesmo o nosso canal a continuar com esse projeto aqui do Geração Ultra Como é que Jovem. eu acho essa loja? É lá no Shopee. Se eu vou na Shopee, escrevo Shopee, Geração Ultra Jovem? Geração Ultracast. Ultracast? A loja chama-se Ultracast. Bota o link na descrição pra gente clicar. Vou colocar o link eu vou lá aqui comprar. embaixo para vocês curtirem, para vocês irem ver lá. Também tem uma luva, gente, que é novidade lá, que é luva de esponja. Então você toma banho, você, com todos os seus dedinhos lá, sentindo mesmo o seu corpo, tá lá, R$2,50. Gente, Caramba. super baratinho a nossa loja. Entra lá, ajuda a gente, que a gente tá precisando aí dessa ajuda a continuar o nosso programa aqui, Geração Ultra Jovem. Também. Gostei. Isso aí. Vou te dar um presente, posso? Opa, pode dar um presente. Poker. O Jockey Adoro Poker. presente, cara. Esse é um jogo que eu... Poker. É um jogo que eu desenvolvi. Eu desenvolvo jogos também, né? Tem a Torro Games, que é uma empresa de desenvolver jogos. O Jockey Poker é um jogo de baralho, só que ele é baseado no Jockey Pô, pedra, papel e tesoura. Então ele tem milhares de formas de se jogar, desde crianças para se divertir. Qualquer jogo de baralho, na verdade, você consegue jogar simplificando ele com a logística do pedra, papel e tesoura. E também dá para os adultos jogar. Sabe quando tá com a galera na praia? O jogo mais fácil, divertido, útil e útil que você já viu. Porque você pode, por exemplo, resolver um desafio. Tem gente que gosta, sabe, vai pra praia com a galera. Vamos beber, isso aqui, vamos lá. Pá. É joguinho rápido. Você não precisa entender. Esse é um jogo muito fácil. E ele, na verdade, esse jogo aí já esgotou, tá? Ele já esgotou, então você tá com a raridade. Não, mas vai ter. Vai sair agora a nova edição, que é o Jockey Poker de capivara infantil. Ai, que legal, vai ter a versão, essa é a pedra. Você vê, é muito fácil esse jogo, é muito simples. Muito simples. Tem a pedra, papel, tesoura, o coringa e tal. E aí vai sair o Jockey Poker. Sua, essa daqui. Tudo eu que criei. Só tá saindo pedra aqui. Porque são vários. Porque não tem muita alternativa. É pedra, o papel ou tesoura, entendeu?
Então, ó, tem o Aí que eu papel, queria ó. mostrar um de cada Ó o aqui, ó. papel, Ah, aqui. tem a tesoura, tem o Coringa também, enfim. Da Mas hora, gente, ó. é muito fácil e tem o manual aqui dentro, tá? Que aí ensina, pra quem não entende de pedra, papel e tesoura, tem aqui várias formas de você jogar. Já vem com 6 formas, mas depois que você pega o jeito, você descobre que dá pra jogar até poker de verdade com o Jockey Poker. E tem as maneiras também adultas de se jogar, que E são esses muito desenhos aqui foi interessantes. você que fez? Tudo desenho meu, tudo ilustração. Caraca, mano, você desenha muito, hein? Sem usar IA, hein? Sem usar IA. Parem de usar inteligência artificial. Não, tô Eu brincando. ilustrei 3 Pode livros usar. infantil, sabia? Você é desenhista também? Não sou desenhista. Eu ilustrei, ó. Esse foi o primeiro livro que eu ilustrei. Pô, cara, que lindo. Teve lançamento na Bienal do Livro. Tem minha foto aqui atrás também, ó. Ah, você desenha bem pra caramba. Esse foi o primeiro livro que eu ilustrei. Eu nunca fiz curso de desenho. Nem eu. Nunca Não, fiz. peraí, também. eu contei uma mentira, eu já fiz. Mas eu fiz Academia Brasileira de Arte, Ah, sabe? sei. Tipo, mas não era dos desenhos que eu faço, não. Cara, que lindo isso aqui, muito bonito. Eles davam, a editora bonito. só dava o texto, e aí eu que criava os personagens e inventava a ideia ali. Que lindo. Pô, eu amo desenhar, né? A coisa que eu mais gosto. Agora eu tô desenhando Acho que é meio raridade isso daqui. em Acho que não 3D. sei se vocês vão encontrar da editora PMC. Sabe o que Mas eu foi bem trabalhei legal, muito? Foi bem divertido. ter feito Fazendo esses desenhos. livro pra colorir. Sabe aqueles de banca de jornal? Sei. Que agora tem o Bob Good. Você pinta Bob Good? Bob Good? É, uns ursinhos assim que tem umas canetas. Ah, De 300 sei, reais sei. que fica. Que ele vem só desenhado pra gente poder pintar. É. Isso que é um tratamento, né, pra ansiedade, dizem, né? Deve Ajuda ser. na ansiedade. A sua cara foi tipo, não. Deve ser. Estressa mais do que... Ah, é legal, mas é uma lavagem cerebral aquilo, né? Uns ursinhos. Mas Ó, a tudo gente bem, é tava falando da bonitinho. revista Mad. Eu tenho uma revista aqui que eu trouxe, que ela é Deixa eu ver. bem polêmica. Não sei se você conhece. A Playboy, Aninha. Vamos Aninha, ver se o pessoal pega. bonita e gostosa. É da geração ali da Playboy, gente. E essa revista aqui, ela tem um traço que me lembra muito o traço da Mad. Provavelmente Eu não vou algum mostrar cartunista dentro. da Mad. Então, Deixa eu dá ver uma se olhada. é. É Deixa bem eu parecido. Eu falei, nossa, será que a Mad se inspirou? Ou será que Olha. eles se inspiraram na Mad? Se foi antes da Mad? Deixa eu ver quem é que escreve aqui. É uma revista que... Ah, eu sei quem que é esse cara. Esse cara é genial. Você O Harvey conhece ele? Kurtzman, sim. Ele tem se não me falha a memória, ele tem... Eu não sei se eu posso contar esse livro dele. Eu vou contar. Fala, É a história de pode uma donzela. falar. Ah, Ela tem um traseiro muito avantajado. sim. Aí ela descobre que tem um anão que mora lá dentro. Aí um anão mora dentro do bumbum. Esse cara é Bem muito louco, bom. então. É anos 80. É rock and roll. Que lindo isso aqui, né? É bem, Isso é aqui meio tra- estilo traço da Mad, não é? Lembra um pouco? Não, esse Uma cara chegou a escrever na caricatura. Mad. Ah, ele Esse cara chegou a chegou a escrever na Mad. E outra, isso daqui, tudo que você tá vendo, é à mão. É, então, lápis de cor, não é? Lápis de cor, é pastel seco. Agora aqui, nesse caso, provavelmente é aquarela. Ou uma tinta que chamava Ecoline. Nem existe mais essa tinta. Hoje em dia, a tinta do Bob Good é mais interessante. Ou é tinta guache, mas nesse tempo que era Ecoline, aquarela e pastel seco, que é um giz de cera, tipo giz de lousa, assim. Mas é lindo. Você vê, né, como o O talento traço era totalmente diferente, né? Hoje em dia, Lindo. o IA não consegue fazer isso aqui, gente. faz melhor. Não. Não, lógico que faz. A IA faz tudo. A IA faz tudo. Mas é que não é uma obra de arte, né? Nós Eu somos gosto da artistas. obra de arte. Não, eles adianta. dominaram. A gente achou que os robôs iam dominar a parte, né, tipo os Jetsons. Você Sei. tem esteira rolante, robô faxineira, não. Primeira coisa que o robô dominou: escrita, desenho, música. Você já viu música? Ah, tem música também por IA. Eu tenho um cara. Eu comecei a criar músicas por um motivo inescrupuloso. Eu descobri que, fechando um contrato com uma gravadora americana, eu não poderia mais ser banido no YouTube. Porque regeria as leis americanas. Então eu sou um músico. Então eu fiz umas músicas muito horrorosas, eu mesmo, com o ukulele, mal tocado, e me lancei como música. É verdade isso, tem lá no Spotify, é horrível. Escutem só pra vocês falarem mal. Aí era muito ruim, mas eu sou bom de escrever, né? Aí eu descobri uma ferramenta que chama Suno, S-U-N-O. Aí eu descobri que qualquer porcaria que eu escrevo lá fica lindo, um arranjo maravilhoso, afinado. E tá bombando a minha Suno agora. Não escutem as Não músicas escutem. que tem lá. Aí que Pelo o povo amor escuta de mesmo. Deus.
Não escutem porque eu acho que a Suno se descobriu o que eu tô fazendo, Tá vão ferrado. me banir, Mas quem tiver mais de 40 anos pode ouvir. E não tiver barba, pode ouvir. É suno.com/@otaiguaratorro. E todo dia eu tô no canal Festa Secreta no YouTube lá falando groselha. Ô, Taiguara, você falou aí do seu canal do YouTube, você foi apresentador de programa na rádio, você ainda apresenta programa na rádio? Não, eu me Na demiti Top da FM? Top, eu me demiti pra focar só no No seu YouTube. canal. É, Você fez também Metropolitana. a Metropolitana eu fiquei muitos anos lá no Cafeína. De vez em quando E agora você tá só com o seu canal. eu saí da rádio pra me dedicar ao canal. Eu E esse saí, canal você tá com sua esposa também, né? sim, a Te Gé ajuda. A Gé Albuquerque, Torres. Gé Torro ou Gé Gé Albuquerque. Torro. Gé Isso. Albuquerque é o nome dela. Os dois são o nome dela, né? Torro é o nome dela, que é o meu sobrenome, quem tinha casado. E Albuquerque também é o outro sobrenome dela. Só que ela separa o personagem Gé Albuquerque para as questões de humor e Gé Torro para os trabalhos mais sérios que ela desenvolve, que ela também tem uns trabalhos muito legais lá. Então tem o Instagram Gé Torro e o Gé Albuquerque, que é o do Festa Secreta, onde a gente fala besteira. Debate. Na verdade, assim, é um canal de filosofia, só que real. Papo de boteco. Então a gente Sim. fica conversando com os ouvintes, pô, mas o que você acha disso? Pô, você lembra de tal coisa? A gente fala muito de cultura pop, a gente fala de costumes, a gente fala das hipocrisias da sociedade, mas meio que a gente não tá nem aí pro que a plataforma acha. Chama Festa Secreta por quê? Porque é secreto mesmo. É secreto, dá pouquíssimos views. Quando começou a crescer, nossas asinhas foram cortadas rapidamente. Imagina. Esse As canal. nossas asinhas aqui também estão sendo Então, cortadas muitas vezes. depois Né? No fora do ar eu te dou Instagram, uma no dica pra YouTube. você criar. Não tô brincando, eu te dou uma Uhum. dica pra você que eu te mostro. Eu tenho canais que eu não mostro minha cara, que estão bombando. Agora, onde eu ganho mais dinheiro? Onde eu menos tenho seguidor, que é o Festa Secreta. É onde tem 3.500 seguidores só. Lá dá dinheiro. Tenho canais aí de bastante view, que não interessa qual que eu não boto minha cara pro YouTube não saber que sou eu. Tenho que fazer não é zoeira, computador separado, internet separada, e ele não saber que sou eu. E em nome de outra pessoa registrado. Uhum. Porque só de saber que sou eu, ele já desconfia. Que esse Taiguara vai aprontar esse menino levado da breca? Vai contar anedota aqui? Não no YouTube. E sua esposa, ela gosta também dessa parte de nostalgia, né? De quadrinhos, Gosta, ela é ela é cosplayer. A gente tá cosplay, eu vi umas fotos dela como cosplay. A gente faz Comic Con, Anime Friends, BGS, todos os eventos. Aliás, nós vamos estar nesse Anime Friends que vai ter aí dia sei lá qual. E aí, vai ter um monte de evento legal. Ela faz cosplay. E ela que faz também. Ela que faz a roupa? Ela que constrói tudo, ela que monta e tal. Porque a graça do cosplay meio que é você fazer, né? Sim. E aí agora a gente tá. Mas que é mais fácil comprar. Eu já fiz cosplay também. Mas é mais fácil É, comprar do que. não, depende do que você gosta. Mas é gostoso. Porque a gente Mas gosta de pela artes. arte, né? A gente A faz, a gente gente gosta de constrói produzir. ali o. A gente gosta de produzir. Eu tô É. inventando um agora. É spoiler. Do corpo do He-Man, né? Que é aquele mago que voa. E aí eu tô criando ele. Já tem quase um ano que eu tô desenvolvendo esse cosplay. Nem tanto pela fantasia, mas pela a estrutura pra ele voar. Então ele vai voar no evento. Que É da um negócio hora, bem cara. louco. É um boneco, então, né? Não, é É eu. pra pessoa? Pra É você? eu vou voar. Eita! Eu vou voar. É uma ilusão de ótica, um truque de mágica misturado com cosplay e vai ser bem legal. Aí, Depois você me conta esse segredo que eu quero saber. Eu sempre eu vou quis te voar, contar. gente. É. É. Eu vi hoje num canal no Instagram, o cara fez um boneco do Superman, aí colocou um. Ah, Você viu isso? já vi. E jogou e o boneco faz. Vai embora, voa pra caramba lá. É. Da hora, Não, mano. mas o meu é ilusionismo. É mágica. É mágica Eu vou mesmo. colocar vários truques de mágica no cosplay. Porque ele era um mago, né? Eu falei, pô, vou botar uns negócios de mágica raiz Você é mágico nele. também, Não, então? não, eu só gosto. Só esse daí, só Eu o só básico. gosto, eu gosto. Eu não Aham. sou, não, eu só gosto. Mas eu sou hipnólogo, sabia? Sério? Sério, eu faço stand-up, né? Aí eu fiz aquele curso de hipnose lá, comecei a estudar hipnose, eu achava que era mentira. Eu achava que era combinado. Eu vi o cara bem dormido, lembra dele? Sei, sei. Eu falava, isso é mentira, não existe. Aí bota a mão no zóio. Mas é verdade, hipnose existe, cara, é Eu muito doido. acredito. E o que é pior, tudo é hipnose. Tudo, tudo. TV, propaganda, igreja, namoro, vida. Tudo é hipnose.
Só que a hipnose que eu faço é de entretenimento, né? De pegar a pessoa, grudar a mão dela, fazer ela esquecer o nome. Essas coisas malucas. No show eu faço, às vezes. Você faz em show de stand-up. Faço com pessoas aleatórias. Ou gravo, às vezes, vídeo, assim, com gente aleatória. Mas todo lugar que eu vou, sempre... Ah, é mentira, me hipnotiza aí, duvido. Aprendi com o Ah, Pyong, sabe o Pyong? sei, sei, sei. Foi por causa dele que eu aprendi. Pyong é. Gente, Eu parece ser achava que gente era boa, o Pyong, mentira. né? Ele é, muito gente boa. Eu achava que ele era mentiroso. Eu falava, que japonês safado. Ele falou, eu Eu sou achava coreano. também, eu achava que ele ganhava um dinheirinho ali e que era Não, mentira, não era? não é, cara, é muito louco. E aí, quando eu. Demorou pra eu acreditar, tá? Aham. Eu tentei ser hipnotizado uma vez, não funcionou. Não por ele, por uma clínica lá de hipnose. Eu falei, falcatrua. Aí eu tava num evento que era feira erótica. Olha que doideira, eu fazia stand-up na feira erótica. Antes de mim se apresentou um hipnólogo lá, eu vi, né? Aham. Besteira. Aí eu vi fora do ar no bastidor, tinha um cara que tinha tipo meio que uma paralisia assim na mão, tal. E aí o hipnólogo fora do ar hipnotizou ele e aí o cara relaxava a mão. E aí depois a mão dele voltava e ele relaxava a mão. Aí o hipnólogo pediu desculpa, falou: "Meu, desculpa. Tá funcionando, tal, mas só que volta". Aí o cara falou: "Cara, obrigado. Eu tava sei lá quantos anos sentindo isso aqui super rígido, duro". E eu só pescando a conversa dos outros aqui, que eu gosto de ouvir o que os outros falam, né? Uhum. Eu sou o cara que se eu pego o metrô, eu leio o que a pessoa tá. Aí eu Por tava isso só que o povo olhando tem que aqui, ó. colocar aquela tela preta assim Ah, perto de não, tem o você, senão... ângulo, tem o ângulo. Eu gosto de saber da vida dos outros. Aí eu vi isso daí, eu fiquei maravilhado. Eu falei, cara, é mentira, me hipnotiza. Ele, tá bom, ele me hipnotizou. Aí funcionou. Aí a Mini Ruth, que era do Cafeína comigo, ela tava comigo. Ela falou, cala a boca, Taiguara, você é mentiroso pra caramba, não sei o quê. Aí que eu me interessei, fui fazer o curso e descobri. É muito fácil hipnotizar, cara. E pesquisem, façam o curso que tem por aí, tem um monte. É muito fácil Mas tem e. alguns casos que eu duvido, cara. Não. É muito estranho. É. Que nem teve uma menina que eu vi no Instagram. A moça sentada e o cara falou assim: "Qual é o seu artista favorito?" Ela falou: "O Jong", um negócio assim lá do BTS, um rapaz do Aham. BTS. Enza. Ah, então você vai acordar e o cara aqui do seu lado vai ser o É rapaz do isso aí. BTS. E o cara era tipo bem É acima isso do aí. peso, enorme, não tinha nada a ver com o Pyong lá, Jong, sei lá das quantas lá. Aí ela chegou, ela acordou, ela Enxergou o foi lá e cara. abraçou ele, beijou ele, nossa A senhora. hipnose é muito louca. Cada pessoa reage de um jeito. Esse é o último estágio da hipnose, se chama sonambúlico. A pessoa literalmente alucina. Uhum. Só que ou ela enxerga literalmente o artista, ou algumas pessoas associam a imagem. Eu tô vendo você, mas eu acho que você é o Silvio Santos, que o Silvio Santos tem essa cara. Ah, tá. Você entendeu? Então eu posso estar olhando pra sua cara, mas achar que essa é a cara do Silvio Santos. Você Então você entendeu? esquece da É. figura do Silvio Santos, quem ele é, pra. Mas tem gente Tipo, que você é o Silvio enxerga. Santos. Tem gente que enxerga, mas não é todo mundo que chega nesse último estágio de alucinar. Por quê? Porque a hipnose só vai até onde você deixa. Você continua consciente. Não é uma coisa mágica nem nada disso. É uma coisa que. Sabe quando você tá vendo TV? Ou Uhum. tá. Você tá vendo TV? Aí de repente você deu aquela. Você foi embora, assim, você tá lá, você Sei. distraiu. É esse o Isso estágio de hipnose. chama-se TDAH. Não! Você tá assistindo o filme, aí você esquece que você tá na sala, ou que você tá no cinema, TDAH você tá lá no avançado. filme. Você tá lá dentro do filme, sabe? Sei. Ou tá jogando videogame, você tá lá, ou você tá dirigindo. Aí de repente você fala, caramba, cheguei já, nem percebi que eu tava. Esse é o estado de hipnose. Então é um estado natural da mente. E eu achava que era mentira. E é muito engraçado você zoar as pessoas podendo controlar o cérebro dela. Mas, por exemplo, se você não quer ter um amigo meu, Psycover, eu hipnotizei ele esses dias. E aí teve uma coisa, quando eu fui. Eu fiz ele esquecer o nome dele, mas aí eu botei um nome de mulher. Eu falei, sei lá, você vai chamar Pamela, sei lá. Aí, como ele não queria, isso era uma coisa que deixava ele encabulado, eu não consegui. Você entendeu? Então ele não faz o que ele não quer. Então aí ele, não, meu nome não é esse, tal. Eu, não, beleza, pum, dorme e tal. Aí eu botei um nome de homem, aí pegou. É muito louco, Muito louco. mas ninguém faz o que não quer. Mas dá pra anestesiar, sabia? Eu tenho uma coisa que eu faço que eu não sei se é hipnose, mas Hum. assim, tipo, quando eu tô sozinho no meu quarto, às vezes eu olho uma parede. Na live. Gente, nosso papo tá muito bom. O Taiguara tem que voltar, porque o Taiguara. Pô, quando você quiser, cara. Cara, é fera, meu. Mas antes eu quero agradecer novamente aí a KS Pastéis. A KS Pastéis tem feito um grande diferencial lá em Guarulhos, que fica pertinho da estação Engenheiro Goulart.
do ladinho da estação Engenheiro Goulart. Fica na Rua Gagé, número 54. Lá você vai encontrar pastéis de qualidade, né, com vários sabores, como frango com catupiry, camarão, também carne queijo, enfim. Tem palmito? Palmito também. Você gosta de Eu vou lá, eu gosto de palmito? palmito. Ei, beleza. E eu gostei da caipirinha de caldo de cana. Os caras são gênio, hein? Caipirinha, tem a caipirinha de caldo de cana, que é o caldo de cana, né? Com a caipirinha misturado. Eu vou de Então é Uber lá caipirinha com base de experimentar. caldo de cana. Mas é muito saboroso, viu, gente? Então você não pode deixar de experimentar a caipirinha de caldo de cana, que está fazendo o maior sucesso ali na Rua Gagé, número 54, na KS Pastéis. O Juarez está fazendo um grande diferencial lá na região de Guarulhos com essa rede de pastéis que está fazendo o maior sucesso aí. Então não percam, não deixam de ir, não deixam de experimentar os pastéis da KS. E tem pastel também de erva doce. Eu nunca tinha visto um pastel de erva doce. Foi lá que eu encontrei o pastel de erva doce, que está fazendo um sucesso lá na KS Pastéis. Que demais. Eu vou lá, adoro coisas Taiguara, brasileiras. muito obrigado, cara. Obrigado pela sua presença. Obrigadão, Obrigado por estar mano. aqui no nosso Geração Adorei. Ultra Jovem. Foi muito edificante o nosso papo. Ficamos sabendo sobre a MED, sobre esses bastidores. Eu queria saber um pouquinho, antes da gente encerrar, fala uma coisa que aconteceu que você acha que foi bizarro, assim, nos bastidores da revista Da MED. MED, a gente ganhou o prêmio HQ Mix, que é tipo o Oscar da história em quadrinho. Não, isso é incrível, né? Não, mas calma. Eu subi lá com o Ota lá pra receber o prêmio. Aí o Ota pegou o prêmio, pegou o microfone na hora de agradecer e falou: Isso aqui é uma marmelada, a MED é uma porcaria, é um enlatado americano. Vamos se ferrar, ficar dando pra gente que já é famoso, já é rico. Os moleques ali fizeram tudo sozinho, com o dinheiro do bolso. Aí tinha uns moleques que fizeram uma fanzine lá, falando sobre a história do Nordeste. Subam aqui no palco, ele entregou a revista, ele entregou o troféu da MED. Eles é que tem que ganhar, não a gente. Isso é uma marmelada, esse HQ Mix. Era o Serginho Groisman apresentando. Ota, calma, não é assim, né? Ah, tá, legal. Calma aí. Aí o Ota entregou o troféu. Mas entregou muito bem. Eu achei do caralho. Meu, o Ota era foda. Porra. Caramba, hein? Que história, hein? Já pensou? Meu, ele Você fez muito recebeu- bem. Fez muito bem, porque é verdade. A MED tinha milhões. A gente tinha muita grana pra produzir a revista. Ele podia contratar os melhores cartunistas. A gente podia viver só de quadrinho. Você tem noção que eu tinha... o meu trabalho era escrever, às vezes, 6 páginas por mês. Desenhar 2 páginas por mês. Então, assim, eu tinha muito tempo pra me dedicar à arte. Hoje em dia não dá mais pra você viver se dedicando tanto. Você tem que produzir milhares de coisas por dia pra você conseguir se sustentar. Por isso que a qualidade era tão boa. Hoje em dia não se visa tanta qualidade. E os moleques... Nossa, o Ota... O melhor cara que já existiu no mundo, o melhor cartunista já existiu no mundo, o Ota. Pesquisem a vida desse cara. Ele faleceu há pouco tempo. A última entrevista que ele deu lá no Danilo Gentili fala bastante do final da carreira dele. Que é muito triste, porque ele acabou meio pobre no final. Nossa. Porque me deram um pé na bunda dele. O cara foi a vida inteira editor da MED. E do nada... Mas ele nunca parou de trabalhar. Aí ele fazia... história em quadrinho, xerocava, grampeava, botava no bolso, saía na rua, vendia. Olha. E sempre trabalhou. E viveu dos quadrinhos até o fim, até o final da vida dele. Independente, né, na verdade. Não são quadrinhos independentes. Independente. Pô, o cara é... E é um gênio, né? E quem faleceu também há pouco tempo foi um cantor ali das aberturas de Dragon Ball, né? Verdade. O cantor faleceu, então tá aqui uma homenagem pra ele. Deixamos um bonequinho do Dragon Ball aqui no nosso estúdio pra homenagear a esse grande artista aí também, né, do Brasil, do mundo geek, né, do mundo otaku. Tá aqui em homenagem a ele, que faleceu hoje ou ontem, se eu não me engano, né? Foi esses dias aí. Foi esses Grande dias. dublador e cantor, né? É isso aí. Dragon Ball. Gente, muito obrigado. Obrigado a você que tem assistido. Curtam lá os vídeos, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, dê aquele joinha pra gente. Muito obrigado a você, Taiguara. Muito Valeu. obrigado mesmo. Obrigado pelo jogo que você cara. me deu, que é maravilhoso. Pois Comprem testa. o jogo. Ah, não tem mais, né, pra vender? Não tem, daqui a pouco vai ter mais. Mas entre em contato com o Taiguara lá no Instagram dele, que Tem o e site. pergunte sobre o jogo, né? Tem o site, Jockey Pergunte se tem Poker. algumas outros produtos e tudo mais. Mas geralmente a gente lança nas lives lá do Festa Secreta, a gente vai lançando. Vai ser um jogo de tabuleiro, vai ser um monte de coisa legal. É isso aí. Muito obrigado, Taiguara. Valeu. Fui.